Olá a todos, tudo bem? Boa noite, mais um domingo de mais uma Neurolive. É um grande prazer ter vocês aqui novamente comigo. Que bom, como é que vocês passaram o domingo? Se divertiram, descansaram? Que bom, né? Vai chegando o final do dia, vai chegando a segunda-feira e a gente lembra do quê? Que tem Neurolive às 9 horas da noite no domingo, não é verdade? E para variar, lógico, sempre o tema autismo. Eu quero aproveitar e dar uma boa noite para todos. Como vocês devem perceber, e eu já vou me adiantar, hoje eu estou sozinho também. Então não vou poder ver as perguntas de vocês, tá? Pelo menos nesse início. No finalzinho eu vou tentar responder as perguntas de quem deixar aí registrado. Por quê? Porque o assunto de hoje vai ser um assunto muito interessante dentro do autismo e eu acho que é um assunto bem amplo para vocês terem em mãos para direcionar esse assunto para quem realmente precisa. Seja pais, profissionais, sejam professores, sejam médicos, sejam profissionais não médicos, mas que trabalham com crianças com autismo. Mas já vou já falar. Vocês já devem estar sabendo, já está aí. Eu coloquei inclusive na sexta ou no sábado uma chamada de que hoje nós iríamos falar sobre a diversidade do quadro autístico e qual sua importância. Mas nós já vamos falar sobre isso. Bom, eu sou o Dr. Clay Brits, eu sou neurologista infantil, cofundador e organizador da Neurosaber e venho aqui nesse momento, novamente, com muita satisfação e alegria, falar com vocês sobre aspectos relacionados ao autismo. Quem já conhece as nossas Neurolives, quem já está acostumado a acompanhar, com toda certeza sabe que hoje é dia de autismo, terça e quinta, às 9 horas da noite, a gente fala de outros assuntos relacionados a desenvolvimento, comportamento e aprendizagem. Há quem está chegando nesse momento e perdeu as nossas Neurolives anteriores, vocês podem estar acessando na fanpage da Neurosaber, vai lá em Neurosaber, na fanpage, no cantinho está lá vídeos. Acessa, todas as nossas Neurolives estão lá, tá? Você pode acessar, ver quantas quiser, ver os assuntos que mais te interessam e que mais tenha relação com o seu contexto. E também pode acessá-las por meio do YouTube. Vai lá no YouTube, põe lá canal Neurosaber, pronto, tá tudo certo. Você vai ter todas as Neurolives. E lá no YouTube você vai ter 10 ou 15 vídeos, por aí, 10 a 15 vídeos nossos, falando por meia hora, 40 minutos, até uma hora de assuntos que interessam a quem trabalha com crianças e adolescentes com dificuldades nestas áreas de desenvolvimento, comportamento e aprendizagem. Deixa eu ver como é que está o movimento aqui, dá licença. Olha, temos 118 pessoas, que bom, estou esperando mais gente chegar. Vamos lá, aproveitem e nesse momento curtam, compartilhem, chamem parentes, chamem professores, pais de crianças que têm autismo, chamem psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, ou seja, todos os profissionais, terapeutas ocupacionais, todos os profissionais que tenham pacientes com autismo ou que trabalham na área de desenvolvimento, aquele profissional que trabalha na PAI, aquele profissional que na escola trabalha com educação especial ou com AEE, né, que é o atendimento especializado, aquele professor que é direcionado para a educação especial e para aquele professor que não é também. Quem conhece médico, principalmente pediatra, neurologista infantil, quem conhece profissionais que lidam com autismo e precisam lidar, porque tem direta ligação com crianças, devem nesse momento ser acionados também. Vamos chamar esse pessoal? Chamem para cá, porque o assunto é interessante. E nós não deveríamos nunca perder essas oportunidades, não é verdade, gente? A Neurolive é para isso. É oportunizar conhecimento para quem não tem e para quem tem dificuldades de se deslocar para ter. Ok? Muito bem. Eu acho que está na hora da gente começar, não é verdade? Bom, deixa eu ver quantas pessoas chegaram. Novamente, já temos 160. Vamos lá. Vamos chamar o máximo de pessoas que a gente puder. Bom, por
Por que é importante falar sobre a diversidade no autismo? Primeiro, que nenhuma criança autista é igual. Nenhuma. Cada criança com autismo tem particularidades que a diferem, que faz com que ela seja diferente de outras crianças que têm autismo. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, além de saber que isso é verdade e saber reconhecer dentro dessa diversidade o que é autismo, é importante saber dessa diversidade, por quê? Porque a escola vai ter que sempre tomar uma atitude voltada para o indivíduo com autismo. Cada criança autista é de um jeito, portanto, cada adaptação curricular vai ser direcionada para cada criança diferente. Cada criança que entra na escola autista, que apresentam diversas características, e essas características precisam ser descritas, precisam ser levantadas para que a escola dê os próximos passos. Terceiro, é necessário nessa diversidade reconhecer o que é necessário medicar, o que é necessário fazer ajustes comportamentais mais urgentes, o que é necessário modificar dentro de sala de aula para aquele aluno autista. Porque tem alunos com autismo que você não vai precisar fazer grandes mudanças em sala de aula. Mas tem crianças com autismo que você vai ter que fazer uma verdadeira reforma dentro de sala de aula. Vai ter que fazer modificações muito importantes com os alunos, com o material didático-pedagógico. Então, essas questões todas são muito importantes. Quarto motivo é que a fonoaudióloga, a TO, o psicopedagogo, a psicóloga vai ter que abordar, vai ter que criar essa aula vai ajudar vocês a pensarem que tipo de forma de atendimento que você tem que dar para aquela criança com autismo que apresenta características específicas. Então, olha quantos motivos para a gente ter essa diversidade na cabeça. E saber, assim, que tem crianças com autismo que abraçam. Tem criança com autismo que beija, tem criança com autismo que olha um pouco mais nos olhos, mas tem criança com autismo que, num outro extremo, não faz exatamente nada disso. Tem criança com autismo que fala até bem, tem um vocabulário rico. Tem crianças com autismo que não têm vocabulário nenhum, ou muito pouco vocabulário. Então, para cada situação, eu vou ter que criar uma forma de intervenção. Eu vou ter que buscar caminhos específicos para aquela criança, nunca se esquecendo que esses passos, esses programas devem ter o máximo possível de evidência científica dizendo que funciona. Ok? Vamos começar? Olha o banner que eu trouxe para vocês guardarem. Esse é um banner que mostra o quê? Todos os autistas têm uma coisa em comum. Esse círculo central, esses 3 anéis, onde um se interrelaciona com o outro. Dificuldade de interação social, o IS. Dificuldades de comunicação social, CS. E comportamentos repetitivos e interesses restritos, com uma dificuldade muito grande, portanto, de flexibilidade frente a mudanças e rotinas, dificuldade de reciprocidade com o outro, dificuldade de dar continuidade a um processo social, ou por meio de ações, ou por meio de processos de comunicação. Então, isso tudo é comum em todos os autistas. Agora, todos os autistas tendo essas características, em volta eu coloquei aqui 8 sinais clínicos que podem aparecer nessas crianças e podem não aparecer. Podem aparecer todas? Podem. Uma com intensidade maior, outra com intensidade menor, outra mínimo, outra demais. Então vamos ver as 8 características em volta? A ecolalia não ocorre em toda criança com autismo, mas tem outras que têm muita ecolalia. Distúrbios de sensibilidade, que são comuns em autistas, mas 10 a 20% deles não têm hipersensibilidade. Regressão de linguagem. Nem todo autista passou por regressão de linguagem. Em torno de 30% deles. É aquela criança que falava até uma certa idade e de repente regride, perde a funcionalidade, perde a reciprocidade da fala e da comunicação
e depois evolui com uma linguagem extremamente prejudicada. Isso é que é regressão, tá? Nem todo autista tem isso, mas outros têm. Fobia, principalmente fobia social ou fobia de ambientes, né? Que é aquela criança que chega nos lugares e tem um medo muito grande de determinadas coisas, de determinados lugares, de determinadas pessoas, de determinados momentos, que não precisaria ter medo nenhum, mas simplesmente por estar ali em contato, esse indivíduo acaba tendo um grande medo e ele quer sair dali, ele quer ir para outro lugar. Problemas de sono e problemas alimentares, ou seletividade alimentar ou compulsão alimentar. Problema de sono, dificuldade para pegar no sono, para manter o sono e acorda 200 vezes à noite. Mas tem autista que não tem problema de sono e tem autista que não tem problema alimentar. Ó, percebeu a variabilidade? Nível de inteligência. Tem crianças com autismo que têm deficiência intelectual. 30%, 40% dessas crianças. 10% têm altas habilidades, são altamente inteligentes. 30% a 50% tem um nível de inteligência, um nível intelectual normal. Então essa variabilidade de inteligência, ela é extremamente importante, porque isso vai ditar o prognóstico, o que a gente espera dessa criança na escola, se ela vai conseguir acompanhar o ritmo pedagógico, se ela vai conseguir dar conta de atividades que vão exigir um nível intelectual esperado para a idade e escolaridade dela, se é um autista, uma criança com autismo que tem deficiência intelectual, e é uma deficiência importante, às vezes a escola regular não vai dar conta, vai ser necessário ela ir para uma escola especial. Então cada situação, cada caso pode variar só de acordo com a variação da inteligência. E tem crianças com autismo que não falam. 10 a 20% das crianças com autismo podem nunca vir a falar. Ou podem regredir a fala e ficar sem fala e nunca vir a falar. Ter que necessitar de sistemas de comunicação alternativa por figuras. Outras formas de linguagem para ela poder se comunicar. E tem criança com autismo que é muito agressiva. Bate, se autoagride, agride os outros, mas tem criança com autismo que não tem agressividade nenhuma, muito pelo contrário. São altamente vítimas de situações sociais, são crianças extremamente introspectivas e crianças apáticas para o processo social. Elas acabam sofrendo agressão e não agredindo. Então vejam a importância de conhecer que o que toda criança autista tem, que é problema de interação social, comunicação social e comportamentos repetitivos e restritos, e comportamentos que são frequentes no autismo, esses 8 comportamentos que eu pus em volta, mas que podem não acontecer em todas as crianças e quando acontece em intensidades muito variadas de uma criança para outra. Como que a gente reduz todo esse conjunto grande de possibilidades? Fazendo diagnóstico precoce, até os 3 anos de vida, intervindo cedo nessas crianças. Eu reduzo a quantidade desses sintomas que vão aparecer junto com o que sempre aparece. Tá? Diagnóstico precoce, antes dos 3 anos. E, logicamente, tomar medidas que realmente ajudem essas crianças a melhorar sua socialização. Entenderam, gente? Gostaram? O que vocês acham? O tema foi bom? Vamos colocar coraçãozinho e joia? Vamos lá? Eu vou interagir melhor com vocês agora. Não tem ninguém aqui em casa, mas eu vou ter que fazer isso. Ah, muito bem. Me sinto mais à vontade agora. Vocês gostaram? Os temas foram bons. Esse tema de hoje eu acho que foi muito bom. O que vocês acham? A diversidade é extremamente importante, gente. Porque se a gente não reconhece ela, a gente acha que todo autista tem que ser tratado do mesmo jeito. Isso não é verdade. Autistas precisam ter uma abordagem individualizada nas escolas, tá bom? No consultório do médico, o médico tem que saber o que vai perguntar para a família. Chegou lá, caro colega, é autista, então como é que é a sensibilidade, como é que é, tem fobia, não tem, dorme bem, não dorme, como é que é a alimentação, tem ecolalia, não tem, é agressivo, não é, teve regressão de fala, não teve, olha, já fica um checklist,
já fica uma lista do que se deve perguntar, né? Isso é muito importante. Eu estou fazendo aqui, dando uma olhada, vendo se tem perguntas, né? Muito bem, olha, tem aqui, vamos pegar uma pergunta aqui. Olha, a Regina fez uma pergunta. Ó, eu tenho 2 alunos autistas que, quando chegaram na faculdade, não interagiam e passei a usar campeonato de jogos com tabuleiros e hoje eles vivem em sociedade com os colegas. Tá vendo? A Regina buscou um comportamento que eles gostam muito para fazer a ponte entre o isolamento e a interação social. Olha que legal! Parabéns, Regina! Essa prática sua, sem dúvida alguma, por meio dessa live, vai ser muito interessante para quem está ouvindo a gente, né? A Alessandrelli Vasconcelos. Levando-se em consideração o impacto do diagnóstico na vida da criança, qual o cuidado na avaliação que deve ter no caso do autismo leve? Primeiro cuidado que deve ter é realmente chegar no diagnóstico. Porque às vezes autistas leves passam a impressão de que não são autistas. Passam a impressão de ter outra coisa e não autismo. Então é fazer a identificação. Segundo, avaliar o nível de inteligência, o nível intelectual e ver o nível pedagógico. Porque mesmo tendo autismo leve, essa criança pode ter transtorno de aprendizagem. Ela pode ter dificuldade de aprender pela leitura, pela escrita e pelos processos matemáticos formais. Então, a partir daí, feita uma avaliação completa nesse sentido, buscar ver o nível de interação, o nível de relacionamento dele, como é leve, ele vai relativamente bem nesses aspectos na escola, mas o que pode atrapalhar? Mesmo sendo leve, é comum autistas leves serem depressivos, ansiosos, medrosos e terem muita fobia social e sofrerem bullying na escola. Então esse é um cuidado muito importante. Acho que o primeiro passo é esse, a receptividade da escola, porque é uma criança com autismo que tem um bom funcionamento. Então ela tem uma certa consciência das coisas sociais à sua volta, então é importante tratar bem. Olha quanta gente, né, tá junto com a gente, que bom. Olha, o pessoal não fez muita pergunta, mas eu tinha que dar uma olhada, né? Cleiciane da Silva. Doutor, meu filho não consegue ter diálogo, repete muito. Olha, o que é a repetição? É a chamada ecolalia. Então precisa intervir na ecolalia. Conversar com a fonoaudióloga dele para ela acionar métodos, formas de estratégia fonoaudiológicas para melhorar a ecolalia. Como é que a gente trabalha a ecolalia? Começa a trabalhar com linguagem funcional, melhorar o vocabulário dessa criança nos mais diversos ambientes, ou dentro do consultório fonoaudiológico, trabalhar com mais diversas figuras e situações do contexto que estejam expressas lá e fazer essa criança ter vocabulários direcionados para aqueles contextos. Isso vai reduzindo a ecolalia, tá? Essa é apenas uma das estratégias, tá? Olha aqui, olha. Andréa Fidalgo, escola de método Montessori é interessante para autista? Depende, Andréa. Cada autista é de um jeito. Não existe um método ou uma filosofia para o autismo. Existe o autista que tem características individuais e você vai dar o que é necessário para cada situação. Então não dá para falar que o método Montessori é o adequado. Mas na escola montessoriana, chegou um autista lá, faça uma avaliação individual e faça adaptação de currículo. Se durante a adaptação curricular você quiser utilizar elementos montessorianos, pode usar, mas a rigor você tem que buscar métodos e formas para melhorar e suavizar a vida daquela criança na escola. Não importa o modelo, tá bom? Que maravilha! Roberta Flister, olha que pergunta, gente. Toda escola pode ter uma ficha de anamnese, mesmo não tendo uma psicóloga? Lógico que pode, Roberta. Olha bem, chegou na escola, é autista, tá. Então vamos lá. É autista. Como é que é o comportamento? Agride, socializa, tem fala, não tem fala, como é que é a qualidade da fala? Tem ecolalia? Dorme bem? Não dorme. Tem problema alimentar? Não tem. Como é que é o nível de leitura, escrita e matemática? Faz uma avaliação rápida de acordo com a idade.
Você já pode ver se ele está muito atrasado em alguma dessas 3 habilidades. Vai avaliar a inteligência, perceba se ele é inteligente. Se não dá para avaliar isso muito bem, aí entra a psicóloga. Tem que fazer a avaliação neuropsicológica para ver o nível intelectual, tá? Chegou na escola, como é que ele é no comportamento? Observa ele em sala de aula, observa ele com os amiguinhos na hora do recreio. Você já vai perceber se ele tem algum comportamento que atrapalha muito, que tem que fazer abordagem. Então, quer dizer, a escola pode fazer uma rápida escalinha para fazer uma avaliação um pouquinho melhor do que não fazer nada, não é, Roberta? Muito boa sua pergunta, Roberta Flister. Mariane Barbosa Finotti. Dr. Clay, o autismo em meninas se manifesta diferente dos meninos? Muitos profissionais desconhecem o quadro clínico e retardam o diagnóstico. Não, Mariane. A rigor, não. O autismo nos 2 sexos são similares. Qual que é a diferença? Nas meninas, o autismo costuma ser mais severo. E nas meninas costuma ter mais crises epiléticas, quadro de epilepsia associado. É a maior diferença. O que acontece é que, como a gente sabe que o autismo é bem mais comum em meninos, muitos profissionais não acreditam que meninas podem ter autismo. E podem, tá? Cícera Francisca, boa noite. Meu filho sempre fala dele como se estivesse falando de outro menino. Ele chama as outras pessoas de Davi. É isso? Isso chama-se reversão de pronome, ou uso do próprio nome em terceira pessoa. Então, isso é um distúrbio de linguagem, tem que ser trabalhado pela fonoaudióloga e a criança ser também, aos poucos, corrigida. Falar, ó, aquele indivíduo não é o Davi é você. Mostra o Davi e mostra outra pessoa diferente. Mas tem que fazer todo um trabalho comportamental aí para chegar nesse ponto e ver qual caminho é melhor, tá bom? Isso é muito importante. Faz parte do autismo isso, doutor? Faz. E ele está sendo acompanhado, mas ainda não fechou o diagnóstico. Tem que avaliar isso melhor. Lembra das características que todo autista tem, que eu mostrei agora há pouco? Mostra lá para quem está avaliando o seu filho, Cícera. De repente, eles vão entender melhor o que está acontecendo. Muito bem. Doutor, uma criança com 3 anos e meio que ainda não fala, quer dizer que não vai falar? Não, não quer dizer nada disso, Fernanda. Tem tempo ainda para trabalhar, tá? Só que a fono que está com seu filho tem que usar os caminhos que são mais adequados e que já tem na literatura mostrando quais são as estratégias melhores, tá bom? Muito bem, muito bem. Quanta pergunta! Parabéns, gente! Vocês estão muito bons. As perguntas são maravilhosas. Deixa eu procurar mais pergunta aqui. Vamos lá. Fernanda Castro. Fernanda mora nos Estados Unidos e diz assim, meu filho tem 3 anos e meio e não começou a falar. Isso quer dizer que ele não vai falar? Também não, viu, Fernanda? Fica tranquila, vai falar. Pode acontecer de não vir falar? Pode. Lembra que eu falei agora há pouco? 18 a 20% das crianças com autismo pode ser que nunca venha falar. Mas não dá para garantir. Tem que continuar fazendo as intervenções, tá bom? Muito bem. Raquel Fátima Vieira. Essa regressão de fala, linguagem, pode ocorrer mesmo com autistas leves? Pode, Raquel. Mas normalmente as regressões acabam desencadeando autismos mais severos, moderados a severos, tá? Muito bem, gente. Quanta gente. Olha, quero dar um abraço aqui para Lourdes, de Pernambuco. Ô, Pernambuco, um abraço para vocês. Sandra Scarabello Campos, um abraço. Olha quanta gente. Ana Gisele, Sônia Regina, um abraço para vocês. Gostaram do tema? Gostaram? Eu estava devendo esse tipo de abordagem nas lives, né? A gente falar um pouco da diversidade da criança com autismo. Gostaram? Faz um joinha, um coraçãozinho se vocês acharam que foi realmente bom e interessante. Olha, realmente, o pessoal está fazendo bastante aqui. Então, vamos aproveitar e compartilhar essa live para a escola do teu filho, para a Secretaria de Educação da tua cidade, para o secretário de saúde da sua cidade, para os pediatras da sua cidade, para os profissionais médicos e não médicos da sua cidade. O que você acha? Bom presente de Natal esse, né? Uma Neurolive de Natal. Olha! Será que esse ano a gente pode fazer uma Neurolive de Natal? Nós vamos combinar isso aí. Mas você já pode adiantar o presente, já pode adiantar o 13º,
de quem vive com você aí na sua cidade, presenteando-os com essa Neurolive. Não é verdade, gente? Um abraço para vocês, uma boa noite. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Aproveitem, terça-feira a gente volta, tá? Ou eu, ou a Luciana. Um grande abraço e um bom domingo para vocês. Até a volta.